Agradecemos a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos na sua casa. Que bom que você está aqui. Dê um sorriso aí para quem está do seu lado. Diga que bom que você veio. Seja muito bem-vindo. Temos aqueles que estão também reunidos conosco online hoje. Esse é o nosso culto de mantenedores. E a cada mês Deus tem trazido uma palavra rema ao coração da sua igreja, tem falado a respeito da fé, ao respeito das finanças, ao respeito do ofertar, do semear com generosidade. Eu sei que hoje, igualmente, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra ao coração da igreja. Queridos, diante de tudo que temos vivido, nós precisamos compreender os dias que nós estamos vivendo. Quantos sabem que isso é uma verdade? Precisamos ser capazes de compreender os dias que vivemos. Por quê? Para que possamos entender o que Deus está fazendo. E para que possamos entender também o que Deus quer de nós. Jesus mesmo nos ensinou, nos advertiu para que olhássemos os sinais. Nós precisamos ser capazes de olhar ao nosso redor e entender os sinais daquilo que Deus está fazendo. Para assim como acabamos de dizer, entender o que Ele também espera de nós. Jesus lá em Lucas 21, verso 29, diz assim, lhes contou essa parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia! Jesus nos ensinou a confiar na sua palavra. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ao observar os sinais, assim como nós somos capazes de olhar para as árvores e identificar as estações do ano, ver o florescer da primavera, o cair das folhas no outono, e podemos discernir as épocas do ano olhando uma árvore. Nós temos que ser capazes de observar os sinais ao nosso redor e compreender os tempos que estamos vivendo. E graças a Deus, porque você está numa igreja apostólica e profética. Diga isso para quem está ao seu lado aí. Você está numa igreja apostólica e profética. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Sabemos disso. Uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus e também dirigida pelo Espírito Santo. Quantos sabem que isso é uma verdade? E Deus tem nos dirigido e tem também nos sustentado com a sua palavra nesse tempo. A cada semana, a cada domingo, nós recebemos de Deus uma palavra rema aqui desse púlpito. Uma palavra de Deus para as nossas vidas. E como Deus tem falado conosco nesse tempo. Não tem nos desamparado, tem nos alimentado, nos sustentado e nos guiado com a sua palavra e com o seu Espírito. No último mês nós tivemos também um encontro de líderes. Uau, e que tempo tremendo nós vivemos, como Deus falou conosco, nos posicionando, nos dirigindo. Começamos no último mês um tempo de consagração, de jejum, o plano 40. 40 dias de jejum, de oração, de consagração como igreja. Na última semana nós estivemos reunidos aqui no dia 7, que foi a nossa noite de adoração. Quantos estavam presentes aqui na igreja? Foi um tempo de intercessão, um tempo profético, um tempo em que vimos uma atmosfera gloriosa de Deus em nosso meio. E hoje estamos aqui, mantenedores, para compreendermos como esse mover também tem a ver com as nossas finanças e afetam as nossas finanças. Para nós compreendermos o tempo que estamos vivendo, nós temos que ser capazes de olhar para algo importante e compreender algo a respeito do calendário bíblico. O calendário bíblico, ele é diferente do nosso.
mas ele é importante se nós quisermos entender os tempos que vivemos. O calendário bíblico, ele é centrado em 7 festas. Diga junto comigo, 7 festas. Que são encontros que Deus marcou com o seu povo. E essas 7 festas bíblicas, elas são como uma dramatização da redenção. E todas elas apontam para Jesus. Todas essas festas bíblicas falam de Cristo. O ano bíblico, começaria em Nissan, a festa da redenção, da Páscoa, que é uma festa que conhecemos bem, não é verdade? O significado de alguma dessas festas já se cumpriu e outras ainda vão se cumprir. O ano começaria em Nissan, que é o mês da redenção, o mês da Páscoa. Sabemos que essa festa já se cumpriu, não é verdade? E ela se cumpriu em Cristo. Foi na Páscoa que Jesus derramou o seu sangue, que foi crucificado. Outra festa que vem logo em seguida também se cumpriu em Jesus, a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, porque nessa festa Jesus foi sepultado. E mais uma festa que vem nessa semana se cumpriu em Jesus, a festa das primícias, porque nela Jesus ressurgiu dentre os mortos. Aleluia! Festas que eram celebradas no Antigo Testamento e que, como um drama, apontavam para o que Jesus faria na cruz do Calvário. Há mais uma festa que se cumpriu 50 dias depois, a festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e a igreja foi inaugurada. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Nesse mês de setembro agora, nós temos mais 3 festas bíblicas que são importantes, só que estas festas ainda não se cumpriram, porque elas falam da volta de Jesus. A primeira festa caiu semana passada, em 7 de setembro. Foi o dia que nós tivemos aqui a nossa noite de adoração, a festa das trombetas, Yom Teruah. E essa festa fala do arrebatamento. Quantos estão aguardando por esse dia da volta do nosso Senhor? Uma outra festa, que será ainda essa semana, no dia 15, é o Yom Kippur, que fala do arrependimento dos pecados, a expiação. E é seguida por uma outra festa, ainda esse mês, a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas falam do regresso de Jesus. Quando nós falamos sobre estas festas bíblicas, entenda bem algo, e nós vamos chegar num ponto tão importante para a nossa vida hoje, para as nossas finanças. Mas quando nós falamos dessas festas bíblicas, nós não estamos falando que nós temos que comemorá-las exatamente como os judeus fazem. Não, não é isso. Os judeus têm tantas tradições, inclusive muitas delas não são bíblicas, e nós não temos que segui-las. Nós precisamos entender os princípios de Deus que estão por trás de algumas dessas festas, e que estes princípios sim servem para nós. Nós precisamos ser capazes de ler os sinais, para nós vermos o que Deus está fazendo agora, e o que Ele espera das nossas vidas. As tradições dos homens mudam, mas os princípios de Deus não mudam. Como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os rituais judaicos e das festas não dizem respeito a nós como igreja. É claro que nós não vamos observar do mesmo modo, mas os princípios que estão por trás não mudam. E nós precisamos entendê-los. No último 7 de setembro estivemos aqui na noite de adoração. E esse 7 de setembro, a festa das trombetas, no calendário judaico atual, é também o dia que eles comemoram o ano novo. E na semana passada, no calendário judaico, foi inaugurado um novo ano, o ano 5782, que é um ano de Shemitah, que é um ano da remissão, que fala da remissão. E começou no dia 7 passado, no dia em que estivemos reunidos aqui com a festa das trombetas,
E ele vai até 25/9/2022, o ano do Shemitah. É um ano maior, é como um tipo de ano bissexto, aí tem alguns dias a mais pelo calendário lunar hebraico, um ano que é contado um pouquinho diferente do nosso, e ele vai durar um pouquinho mais aí do que um ano como nós o contamos. E essa palavra Shemitah quer dizer, é um ano de remissão e de descanso da terra. Ano de remissão e de descanso da terra. O ano de Shemitah corresponde a um ano sabático, de descanso da terra, que ocorre a cada 7 anos em Israel. O que quer dizer isso? Deus ordenou na sua palavra no Antigo Testamento, que lá em Israel, eles deveriam cultivar e trabalhar a terra por 6 anos. Mas o 7º ano deveria ser de descanso na terra. Eles não poderiam trabalhar a terra, nem plantar e nem colher no 7º ano. Esse é o ano do Shemitah. Um ano em que não haveria colheita, nem plantação e nem colheita. Um ano em que a terra deveria descansar. A palavra hebraica para Shemitah significa deixar livre ou retirar-se. Durante esse período, os agricultores de Israel abstêm-se de lavrar a terra, como ordenou o Senhor no livro do Levítico. Ou seja, ninguém planta ou colhe. E notem que precisa de muita fé para cumprir este mandamento. Os judeus precisavam de muita fé, não é verdade? Eles viviam daquela agricultura, viviam daquela terra. E eles sabiam que quando chegasse o 7º ano, eles não poderiam plantar e nem colher. Teriam que viver da colheita dos anos anteriores. O campo que eles tinham poderia servir aos pobres, poderia servir aos animais, poderia servir a qualquer pessoa. Mas eles não poderiam ter lucro naquele ano. Não poderiam dedicar-se a plantar ou a colher ou usufruir daquela terra durante um ano. Eles teriam que depender do Senhor. Note que precisaria de muita fé e obediência para cumprir este mandamento. E é isso que Deus queria do seu povo. Fé, obediência, dependência dEle. E por isso Deus ordenou, assim como a cada 6 dias, deveria ser de descanso e adoração para Deus, a cada 6 anos da terra, um ano, a terra deveria descansar e as pessoas iam ter que precisar depender totalmente de Deus. Note que nós não precisamos fazer isso, é claro, como estou explicando, é para a terra de Israel. Mas nós temos que entender o que Deus está querendo dizer, os princípios que estão por trás disso e que vão nos afetar. Leia comigo Levítico capítulo 25, a partir do verso 3, para vermos este mandamento. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas o 7º ano, a terra terá um sábado de descanso. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. A terra precisava descansar. Foi o que Deus ordenou. Aquele ano seria consagrado, dedicado ao Senhor. E há também uma preocupação com os pobres. Porque se alguém tivesse um campo, qualquer pessoa poderia colher. Os pobres poderiam se alimentar daquele campo, como acabei de dizer. Até os animais poderiam se alimentar daquele campo. Aquela colheita ficava dedicada ao Senhor por um ano inteiro. Uau! Queridos, nesse ano, note algo que Deus também tinha pedido ao seu povo. A cada 7 anos havia o cancelamento das dívidas. Quantos gostariam que isso fosse também uma realidade nos dias de hoje?
A cada 7 anos, todas as dívidas eram canceladas. Deuteronômio 15, verso 1 e 2. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Pode colocar para mim. Isso. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. A cada 7 anos não havia mais devedores, todas as dívidas eram canceladas. O que vocês acham disso? Uau! A preocupação de Deus é que ninguém deveria ficar endividado para sempre. Ninguém deveria viver oprimido ou escravizado para sempre. No ano do Shemitah, as dívidas seriam perdoadas. Veja o verso 4, verso 5 de Deuteronômio 15. Por que Deus instituiu isso? Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Veja a preocupação do Senhor. Como Ele fez tudo perfeito. Ordenou que os homens não fossem... Esses mandamentos vieram para que os homens não fossem tão apegados ao dinheiro, tão voltados à ganância, que dependessem de Deus e também cuidassem dos pobres. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. E o Senhor dizendo: eu os abençoarei ricamente nessa terra, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e colocarem em prática toda essa lei que hoje lhes estou dando. Contanto que obedeçam em tudo o Senhor, o seu Deus, e colocarem em prática toda essa lei que hoje estou lhe dando. Deus está dizendo: não haverá pobres, eu cuidarei de vocês. Eu lhes darei essa terra e eu lhes abençoarei ricamente nessa terra em tudo, se vocês me ouvirem e colocarem em prática aquilo que eu estou lhes ordenando. Queridos, note a fé e a dependência que o povo deveria ter de Deus nessa aliança. O que o povo vai comer? Eles deveriam confiar que Deus traria provisão por um ano inteiro. Precisavam de fé e de uma dependência absoluta de Deus. E é claro que havia muitas promessas de Deus àqueles que fossem fiéis a estes mandamentos. Levítico 25, do verso 18 ao 21, leia comigo. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças. E vocês, o que está escrito aí? Viverão com segurança na terra. Veja as bênçãos e as promessas do Senhor. Então a terra, o que acontecerá? Vamos lá, me colaborem aí participando. A terra o quê? Dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em... Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Olha o que o Senhor, pode aplaudir o Senhor pela sua promessa, pela sua fidelidade, pela sua palavra. Deus prometeu ao povo: eu lhes estou dando essa terra, eu os abençoarei, somente me obedeçam. E a minha bênção fará com que o 6º ano produza por 3 mais. A minha bênção. Deus está dizendo: dependam de mim, confiem em mim. A minha bênção fará a diferença para que vocês tenham segurança na terra, para que vocês prosperem. Que lições nós podemos tirar do Shemitah para as nossas vidas? Note comigo algumas lições importantes que nós podemos tirar do Shemitah para as nossas vidas. A primeira das lições, o que Deus quer dizer com esses mandamentos é: a terra pertence a Deus, ela lhe foi emprestada.
Agora você vai dizer esse princípio, essa lição na primeira pessoa. Diga: a terra pertence a Deus. Ela me foi emprestada. Queridos, a primeira coisa que Deus está ensinando ao povo, está dizendo: a terra é minha. Deus mesmo deu aquela terra, aquele povo, e nós precisamos saber, assim como o povo de Israel precisava saber, nós também precisamos saber que nós não somos donos de nada. Nós não somos donos de terra alguma, porque toda a terra pertence ao Senhor. Nós não somos donos nem da nossa própria vida, porque se Deus quiser, hoje eu existo e amanhã de manhã não existo mais. Nós não somos donos de propriedade, não somos donos nem de nós mesmos. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor, a Ele pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e todos que nele habitam. Queridos, se a terra pertence a Deus, Deus tem autoridade para determinar como nós vamos usar. Nem o teu próprio corpo te pertence. Assim como você veio ao mundo, um dia partirá dele. E o corpo que você tem, Deus te deu para cuidar dele, e um dia ele vai voltar à terra. Esse é o conceito que temos aprendido da mordomia. Nós só somos mordomos, nós só somos dispenseiros, mas nada é nosso. Ainda que você tenha uma terra, ainda que você tenha ali a ordem de direito, um papel que diga que ela é tua, na verdade ela não é tua, porque tudo pertence ao Senhor. Desse mundo nós não trazemos nada, e nada nós vamos levar dele. Tudo que nós temos é temporário. Nós cuidamos por algum período de tempo, enquanto o Senhor assim permitir. É disso que nós precisamos saber e ter a consciência, querido. Nesse tempo, nós não vivemos da terra ou da agricultura, vivemos do salário. O mesmo vale para o teu salário. O salário que você tem não é teu, porque foi Deus que te deu. O salário que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. E eu preciso temê-lo para saber a melhor maneira de aplicar e de usar. Nem o seu salário, nem o seu tempo, nem os teus talentos, nem a tua própria vida te pertence. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus quer que nesse tempo nós nos voltemos a Ele e reconheçamos que Ele é o dono de tudo. É isso que Deus estava querendo ensinar ao seu povo. E é isso que Deus deseja que nós aprendamos nesse dia. Em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos extrair desses mandamentos é: Deus é a fonte de todas as bênçãos. Diga junto comigo: Deus é a fonte de todas as bênçãos. Mais uma vez, mais bonito do que isso, vai. Deus é a fonte. Você crê nisso que você está falando? Deus é a fonte. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Ou seja, a minha força não está no meu trabalho. A minha força não está em mim mesmo. Se Ele me tira a respiração, eu não posso viver mais. Nós recebemos o fôlego de vida de Deus, e quando Ele cessar, nós nem sequer mais vivemos. Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Tu és a fonte de toda a bênção. Deus espera que nós venhamos depender dEle. Deus espera que nós venhamos confiar nele e depender dele. Ele é o dono de tudo, ele tem o controle sobre a natureza. Ele faz chover e faz parar de chover. Ele tem o controle sobre a nossa vida. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Toda a bênção provém de Deus. Aleluia! Todas as bênçãos que precisamos foram conquistadas para nós na cruz do Calvário, pelo sangue precioso de Jesus. Ainda ontem, a apóstola estava aqui ministrando aos nossos corações a troca da cruz. Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse. Toda a bênção provém dele, porque de nós mesmos nós só tínhamos a maldição.
o salário do pecado, que é a morte. Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar para cancelar a maldição e nos fazer herdeiro da bênção. Portanto, toda a bênção provém de Deus e não de nós mesmos. A terceira lição que Deus quer nos ensinar através do Shemitah, que a bênção de Deus é o resultado da obediência aos seus mandamentos. Diga junto comigo, a bênção de Deus é o resultado da obediência aos seus mandamentos. Nós temos dois caminhos a escolher: a bênção e a maldição. Jesus Cristo me resgatou da maldição, é verdade. Mas se eu continuar escolhendo viver distante dele, desobedecendo a sua palavra, é o que eu vou continuar colhendo. A bênção é fruto da obediência, enquanto a maldição da desobediência. Há um Deus criador de toda a terra. Há um Deus que estabeleceu leis, que estabeleceu princípios. E Ele te escolheu e te predestinou para andar de acordo a cada um deles. Mas nós temos uma escolha. Cada um de nós podemos optar pelo nosso próprio caminho. Agora note algo, querido, que Deus está querendo nos ensinar com o Shemitah. Os mandamentos de Deus não são lógicos. Deus não tem nada a ver com a lógica humana. Alguém vai pensar, por que eu não posso trabalhar um dia na semana? Por que eu tenho que descansar? Por que a terra tem que ficar um ano sem produzir nada? Por quê? Os mandamentos de Deus não são lógicos. Não, assim como os pensamentos de Deus, assim como os céus estão acima da terra, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os mandamentos de Deus não são para ser compreendidos, mas para ser obedecidos. Por que eu tenho que dar o dízimo? Por que eu tenho que ofertar? Quando a serpente falou ao coração de Adão, Eva, ali no jardim, por que eu não posso comer daquela árvore? Preste atenção em algo. Os mandamentos de Deus não são lógicos. Muitas vezes nós queremos racionalizar tudo, mas Deus quer de nós fé e obediência. Isso nos leva à quarta lição que nós podemos tirar do Shemitah. O caminho da obediência é de fé e não de lógica humana. Você pode repetir esse princípio junto comigo? O caminho... Vai bem bonito, vai lá, começa tudo de novo. 1, 2, 3. Quantos estão prontos a obedecer a Deus? Sem restrições. Sem perguntar por quê, sem voltar atrás. Como Abraão, o pai da fé. O caminho da obediência é um caminho de fé e não da lógica humana. E o que é fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. O que o povo de Israel pensando que eu vou colher no 7º ano, não interessa. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, é a convicção que aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Deus disse que vai cuidar de mim, então Ele vai. Deus disse que vai trazer a provisão, então Ele vai e pronto. Esse é o caminho que Deus nos confia a seguir. Não o caminho da lógica humana, não o caminho dos homens, mas o caminho da fé e da obediência, porque Deus não trabalha com a lógica. Ele precisa e quer que o homem reconheça que Ele é supremo, que Ele é Deus, que Ele está sobre nós, e nós devemos a Ele reverência, adoração, obediência. Precisamos reconhecer que há um Deus supremo. A quinta lição que podemos tirar do Shemitah é a submissão a Deus, a humildade e a generosidade. Vocês podem repetir essa lição junto comigo? 1, 2, 3, o quê? Essa é a quinta lição que podemos aprender. A submissão a Deus, a humildade
e a generosidade são valores que Deus quer ver naqueles que são seus. A terra que eu pensei que era minha, agora é de todo mundo. Naquele ano, aquela terra que eu pensei que era minha, que eu cultivei durante todo aquele ano, é dos pobres. É de quem passar por ali. Eu não usufruirei daquela terra durante o ano do Shemitah. Eu vou parar um pouco a correria para aumentar os meus ganhos. Durante um ano, a cada 6 ou 7º ano, eu não vou atrás do meu próprio ganho, eu vou distribuir tudo aquilo que a terra produzir. Deus estava ensinando ao seu povo a submissão a Ele, a fé, a humildade, a generosidade, o repartir. Dessa forma, Deus estava cuidando dos pobres. Deus estava ensinando o seu povo a ter um coração generoso. A fé e a obediência é o que Deus continua esperando de cada um de nós. Quantos estão prontos para aprender com essas lições hoje? Quantos têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus para o seu coração nesse dia? É claro que assim como havia promessas para a bênção, havia também consequências para a não observância. Lembram-se? A bênção e a maldição. Acompanhem comigo Levítico 26, o verso 33 e 34. As consequências da não observância do Shemitah. Olha o que Deus havia avisado ao povo que faria. Preste atenção. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará dos seus sábados. Vocês compreenderam bem o que Deus deixou bem claro ao povo? Se vocês não me obedecerem, eu vou arrancar vocês da terra. Eu desembainharei a espada contra vocês. Enquanto vocês estiverem no exílio, enquanto vocês estiverem, a terra estiver desolada e vocês estiverem como escravo no meio de outros povos, aí a terra descansará. Aí a terra cumprirá com o descanso que eu ordenei. Serão expulsos da terra para que ela possa descansar. E sabe o que aconteceu? O povo fez aliança com Deus, entrou na terra. E sabe o que aconteceu? Não guardaram nenhum Shemitah. Começaram a trabalhar 24 horas, 6 anos. No 7º ano, não, daqui nos tem a falta, trabalharam mais. E continuaram a trabalhar, e quebrar a aliança com Deus, e quebrar a aliança com Deus, e quebrar a aliança com Deus. E eles fizeram isso por 490 anos, até que Deus então cumpriu o que havia prometido. 2 Crônicas 36, verso 20 e 21. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até os 70 anos se completarem, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Uau! Como Deus é tremendo, poderoso. Ele é amoroso, mas Ele também é santo. Ele também é justo. Ele também é fiel à sua palavra. Até que os 70 anos se completassem. 70 anos o povo viveu escravo e exilado na Babilônia. Muitos morreram à espada e foram levados cativos. Sabe por quê? Porque eles viveram 70 vezes 7. 70 foram os Shemitahs que eles violaram. E eles foram levados como escravos e viveram na Babilônia por 70 anos de cativeiro, para que a terra se descansasse, compensando o tempo em que haviam descumprido a lei.
Ninguém plantou e nem colheu por 70 anos, porque eles foram escravos na terra estrangeira. Uau, que temor precisamos ter diante desse Deus poderoso, Rei de toda a terra. Queridos, nos últimos anos, um rabino que se converteu, teve a revelação de Jesus, escreveu sobre o mistério do Shemitah, um livro que ficou famoso no mundo inteiro, com pesquisas do mercado financeiro, e acabaram influenciando outros livros, outros pesquisadores no mundo inteiro, que escreveram sobre o mistério do Shemitah. De novo, é claro que esse descanso e os rituais não são importantes para nós, mas os princípios que estão por trás, sim. A questão do descanso, do Shabat, do descanso da terra. Por que o povo tem tanta dificuldade em obedecer? Porque a questão é o elemento econômico. A questão da obediência, do descanso semanal, a questão da obediência ao ano da terra, é questão do elemento econômico. E é isso que nós precisamos compreender hoje. Esse rabino fez uma pesquisa muito interessante dos mercados financeiros. O nome dele é Jonathan Cahn. Inclusive eu e a apóstola, numa viagem missionária da apóstola nos Estados Unidos, estivemos nessa igreja e conhecemos este rabino que escreveu esse livro, uma igreja messiânica, uma igreja de judeus que tem a revelação de Jesus Cristo como Messias. E ele escreveu um livro muito interessante a respeito desse mistério do Shemitah. Queridos, isso tem a ver conosco por causa deste elemento econômico. É o mesmo pensamento de muitos hoje em dia. Eu tenho que trabalhar sem parar. Eu tenho que buscar mais e mais e mais e mais. Inclusive em meio do povo de Deus, pensando em finanças. Eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo de descanso. Eu não tenho tempo para servir a Deus. Essa semana eu nem posso ir à reunião, ou não posso ir ao culto, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar 7 dias da semana, porque eu tenho que pagar as minhas contas. E cada dia, cada vez eu trabalho até mais tarde. Cada vez eu trabalho mais. Tudo em busca da ganância, do acúmulo das riquezas. Do querer conquistar na força do meu próprio braço. E do depender muito pouco de Deus. Veja o espírito contrário à mordomia. Essa independência de Deus. Eu vou fazer. Eu vou trabalhar mais e conseguir. O caminho da lógica humana e não da fé. E essa desobediência a Deus, essa ganância, tem gerado o juízo de Deus para as nações da terra. Já que não reconhecem a Deus, já que os povos não são capazes de depender de Deus, nem de obedecer a Deus, já que não conseguem ver que Deus é o dono de tudo, Deus diz, então eu vou tocar nas suas finanças. Nós estamos vivendo nesse momento, debaixo de um tempo de juízo, de uma grande praga, não é verdade? Que é o resultado da distância dos homens de Deus. Fora a saúde, essa pandemia tem afetado gravemente as finanças de todo o mundo. Será que nós somos capazes de ler os sinais que estão ao nosso redor? Será que Deus está preocupado mesmo com isso hoje? Nós vemos no tempo que nós estamos vivendo agora. Quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas desempregadas. Não é só uma nação, todas as nações da terra estão sendo afetadas, o dinheiro está valendo menos. Aquilo que eu conseguia comprar agora eu não consigo comprar mais. Aquilo que eu costumava fazer agora eu não posso fazer mais com a minha família porque o meu dinheiro não dá. Nós estamos vivendo isso nesse momento. Não só em um lugar do mundo, mas em todos os lugares do mundo. O mercado financeiro tem sido afetado, as nações do mundo inteiro têm sido afetadas. Bilhões foram gastos já com a pandemia. Bilhões em
vacinas e as pessoas continuam morrendo. O orçamento do próximo ano que está chegando já está comprometido com bilhões. Não só o Brasil, todas as nações da terra, voltada para conter um vírus e as pessoas continuam morrendo. Agora, perceba o que o rabino conseguiu pesquisar e observar. Algo muito interessante, acompanhe comigo. As maiores quedas importantes no mercado de ações estão relacionadas aos anos de Shemitah. Eu tenho tudo isso daí nos slides, se você puder colocar para mim, por favor. Isso, já foi. As maiores quedas importantes nos mercados de ações estão relacionadas com os anos de Shemitah. A primeira, que eles encontraram nas pesquisas. 1916 e 1917, o mercado de ações caiu 40% e muitos países europeus sofreram com um colapso econômico. A próxima, 30 e 31, a Grande Depressão e a pior crise financeira da história da humanidade, também foi um ano de Shemitah. 1937 e 38 foram anos também de recessão global. 1979 e 1980, anos de recessão global. 2000 e 2001 foi também um ano de Shemitah, o estouro da bolha .com. Houve colapso no mercado de ações. 2007 e 2008, talvez muitos se lembrem dessas últimas crises. A queda dos irmãos Lehman, dos banqueiros americanos, que levou ao crash do mercado imobiliário e à recessão grave. O último, 2014 e 2015, não houve nenhum crash como nos anos anteriores, mas vemos algo interessante. O mercado de ações desacelerando, e embora não se veja quebra, vê-se fraqueza nos mercados financeiros. E chegamos no ano que estamos agora, começando 7 de setembro passado, até 2021, até 2022, estamos vivendo também um ano de Shemitah. E estes pesquisadores chegaram a algumas conclusões que eu queria que você lesse junto comigo. O sistema econômico global atual busca um crescimento contínuo, sem espaço para descanso semanal. As pessoas querem continuar sempre crescendo e ganhando mais. O impulso incessante do mundo para o crescimento contínuo, maiores receitas e lucros e mais coisas materiais, não permite um ano de descanso para a terra, ou remissão de dívidas, ou libertação de escravos. Não há compaixão alguma. Os pobres são desconsiderados e permanecem pobres, enquanto os ricos continuamente buscam mais riqueza e poder, ignorando os efeitos colaterais. A economia do mundo, portanto, se alimenta de ganância, poder e dívida. E muitas pessoas, empresas e países não poderiam funcionar em seu padrão de vida atual sem esses vícios. Um dos principais propósitos dos sábados e Shemitahs era abafar o desejo por mais dinheiro e coisas materiais. E por meio desse processo, ajudar a devolver o coração dessas pessoas à confiança em Deus, que afinal é a única verdadeira fonte de tudo o que temos na vida. Em quem você tem confiado? Como você tem vivido? Qual é o seu Deus? É claro que nessas pesquisas, nem todos os Shemitahs tiveram crises. É claro que sim. E algumas crises começaram um pouco antes, um pouco depois dessas datas. Mas o mundo que nós temos vivido hoje, a praga que temos vivido hoje, tem sido fruto da rebelião do homem contra Deus. Em muitas esferas. A ganância, a opressão dos pobres. As finanças do mundo inteiro estão sendo abaladas, como já falamos. A economia dos países
tem sido afetada pelos juízos de Deus. Queridos, nós precisamos nos voltar para Deus. Quantos podem ouvir a voz do Espírito hoje? Precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a ser generosos, humildes. Sabe por quê? Deus tem nos ensinado também, com tantas pessoas que têm partido, tudo vai ficar aqui. Por mais dinheiro, mais bens, mais conquistas ou terras que alguém tenha, quando morrer, não vai levar nada. Se os homens fossem simplesmente capazes de obedecer a Deus, não haveria pobres, e ninguém viveria nem escravo, nem oprimido para sempre. Deus tem falado conosco de muitas formas, e Ele quer ensinar o seu povo, a sua igreja, para que se volte para Ele, para que confie nele, para que dependa dEle, para que seja obediente a Ele, para que reconheça que Ele é a fonte de toda provisão, de toda bênção, de todo o bem para o seu povo, para as nações da terra. Quantos são capazes de reconhecer isso nesse dia? Podem dizer amém e dar um aplauso ao Espírito Santo de Deus. Mais 10 minutos, se vocês me permitem. Deus tem falado conosco com uma palavra profética, através do livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel é muito pequenininho. Eu gostaria de recomendar a todos que lessem durante essa semana. A apóstola trouxe uma palavra rema, revelada de Deus para as nossas vidas no encontro de líderes, baseada no livro do profeta Joel. E nesse livro nós vemos aqui, eu separei alguns trechinhos para nós vermos, mas recomendo que todos leiam, é bem rapidinho, você pode ler várias vezes, até hoje mesmo, me preparando para estar aqui, acho que eu li umas 3 vezes esse livro, ele é bem curtinho, você pode ler depois todo esse livro. Deus tem falado conosco nesse tempo. E aqui nós vemos no capítulo 1 do profeta Joel uma praga que atingiu as plantações, uma praga de gafanhotos, uma praga que afetou o sustento de toda a nação, um exército, na forma de pragas que, como escureceu o sol, cobrindo as plantações de todo o povo, e trazendo pobreza, fome, escassez e seca sobre a nação de Israel. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 14 ao 16. Deus pedindo, através do profeta, decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas no templo do nosso Deus? Deus está chamando pela boca do profeta Joel a toda a nação que se volte para Ele. Todo o sustento da nação havia sido afetado e Deus estava chamando o povo ao arrependimento. E Ele disse pela boca do profeta Joel algumas vezes: o dia do Senhor está próximo. O dia de Yahvé, ou dia do Senhor. O que quer dizer isso? É um dia de juízo, é um dia de prestação de contas. Quando você nos livros proféticos ler o dia do Senhor, o dia de Yahvé, esse é um dia de prestar contas com Deus. É um dia do juízo. E o sustento do povo havia sido roubado e afetado. Inimigos se levantaram para destruí-los. Mas Deus então no capítulo 2 diz algo também ao profeta como orientação ao povo. Toquem a trombeta em Sião.
deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor, aí está novamente, o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Deus está dizendo ao povo de novo: olha, toquem a trombeta, chamem o povo ao arrependimento, chamem o povo que se voltem para mim. O Senhor está avisando o seu povo, porque está chegando um tempo de trevas, de escuridão. Um grande exército se aproxima. Jejuem, orem, voltem-se para o Senhor. No verso 12, continua o profeta, e nós podemos ver aqui que Deus chama o seu povo. Deus não deseja o mal, Deus não deseja a praga, Deus não deseja destruição. Deus dá avisos e chama o seu povo ao arrependimento. No verso 12, Deus diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus. Por quê? Agora vocês vão me ajudar aí. Pois Ele é e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar ainda deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Nosso Deus é misericordioso, é compassivo. É um Deus que mesmo quando anuncia um juízo, Ele está pronto para voltar atrás. Se tão somente nós pudermos ouvir a sua voz, nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Ele, quem sabe Ele não abandona, não volta atrás nesta condenação e ainda deixa para o seu povo uma bênção. O verso 15 diz: toquem a trombeta em Sião. Mais uma vez a trombeta. Semana passada nós até trocamos a trombeta de verdade aqui. Decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, as crianças, até aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Aí está um verdadeiro chamado ao arrependimento. Deus, Ele anuncia os juízos por causa do pecado. Mas se nós nos arrependermos, a causa do juízo é suspensa. E o verso 18, nós vemos o que aconteceu. Então, vocês vão ler junto comigo? Pode ler esse que agora é o alívio. Vê aí o que está escrito. 1, 2, 3. Então, e teve... Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E em seguida, mediante o arrependimento, a confissão da nação, Deus traz uma promessa tremenda àquele povo. Coloque-se em pé aí onde você está agora. Nós vamos ler juntos essa promessa. Deus traz uma promessa ao seu povo. Deus ouve o clamor e a oração.
E então diz assim no verso 24 do capítulo 2. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. As eiras cheias de trigo vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais. Aleluia. O Senhor ouve o clamor do seu povo, o arrependimento do seu povo. O Senhor mostra zelo por sua terra, tem piedade do seu povo e traz a eles uma promessa. As tuas eiras ficarão cheias de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vou recompensá-los pelos anos que foram perdidos, pelos anos que foram destruídos, pelos gafanhotos. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor pelas suas maravilhas. Nunca mais o meu povo será humilhado. E as promessas não acabam por aí. No verso 28, Deus ainda diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Quantos creem na palavra do Senhor nesse dia? Todo o livro de Joel, note algo, começa com a devastação e a seca, a praga, o anúncio de um castigo terrível. Mas Deus traz um apelo ao arrependimento. A misericórdia de Deus alcança o povo. E Deus vai terminar esse livro trazendo ao povo uma promessa de fartura, uma promessa de derramamento do Espírito, de restauração e de julgamento das nações inimigas. Eu creio que você pode entender a voz do Espírito para o teu coração hoje. Precisamos nos voltar para Deus. Essas lições do Shemitah precisam ser aprendidas por cada um de nós. A terra pertence a Deus. E ela te foi apenas emprestada. Deus é a fonte de todas as bênçãos. A bênção é um resultado da obediência aos seus mandamentos. O caminho da obediência não é um caminho simples, não. Porque não é o caminho da lógica humana, é o caminho da fé. Deus quer do seu povo submissão, obediência, humildade, generosidade. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse. Pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Nós cremos que em meio às trevas
a luz brilhará sobre ti. Em meio à recessão, Deus guardará o seu povo. Deus é amoroso e misericordioso para fazer cessar a praga de sobre vós, para tomar o futuro, o destino das nossas vidas, da nossa nação nas suas mãos.